Contratação de temporários para a Copa tem algumas regras. Vamos chegando aqui para conversar ao vivo então com a repórter Manuela Borges, ela que está ao vivo lá em Varginha, no sul de Minas Gerais, vai conversar com a gente agora. E como eu estava dizendo, Manuela, não é de qualquer jeito, as coisas não são de qualquer jeito não, tem que seguir algumas regras aí nessa contratação. Olá, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Importante, né, para as pessoas que buscam agora uma vaga durante o período da Copa do Mundo, ficarem atentas, né, e buscar informação aí sobre direitos e deveres, tanto do contratante quanto do contratado. A gente convidou o Mário Ângelo Vitório, ele é gerente regional de trabalho e emprego e vai tirar essas dúvidas que podem surgir durante a contratação. Mário, bom dia. Bom dia. Como deve funcionar a contratação de trabalhadores durante o período da Copa do Mundo? O foco do Ministério do Trabalho será pelo trabalho decente. Isso significa igualdade de oportunidades, trabalho digno, trabalho com liberdade e também com segurança. Os direitos são aqueles já previstos na CLT, que é a carteira assinada, recolhimento das contribuições sociais ao Fundo de Garantia, o INSS, pagamento de salário, respeitado no mínimo o salário mínimo e os demais direitos, benefícios vale transporte, aqueles benefícios que os trabalhadores já estão acostumados. Agora, qual que é a diferença para um contrato por prazo determinado? Ele é transitório, ele não é um trabalho permanente. Dia a dia ali, os trabalhadores que já estão trabalhando, ele tem o direito, quando é demitido, ao aviso prévio, à multa do Fundo de Garantia, receber o seguro-desemprego. No caso do termo de contrato, ele não terá esses direitos. Agora, me diz uma coisa, as leis para os temporários da Copa do Mundo são as mesmas, por exemplo, para um temporário de fim de ano? Em regra, o que caracteriza o trabalho por prazo determinado é a transitoriedade. E, no caso, aí, é o acréscimo extraordinário de serviço, o que acontece durante a Copa, muito trabalho, mas o Ministério do Trabalho também tem uma preocupação grande com as oportunidades, que é a inclusão das pessoas com deficiência, a oportunidade para as pessoas de etnias diferentes, aquelas outras pessoas que estão com PCDs, pessoas com deficiência, combater o trabalho infantil e também combater o trabalho forçado e também combater o turismo sexual. Existe um período mínimo de contratação? Não existe. Em alguns casos, pode vir a ser caracterizado como trabalho eventual, no caso de profissionais liberais, mas em regra tem que ser anotada a carteira de trabalho. Agora, o trabalho voluntário, o que diferencia um trabalho voluntário durante o período da Copa do Mundo? O trabalho voluntário é aquele que já está previsto na Lei Geral da Copa do Mundo, para a FIFA, para a subsidiária da FIFA e também para o Comitê Olímpico Internacional e outras entidades que já estão acostumadas com o trabalho voluntário. Ok, Mário, obrigado pela sua participação. Voltamos ao estúdio, Eduardo. Obrigado também, Manuela. Muito bom dia para você. Portanto, tem que ficar atento a essas regras aí para depois não reclamar e ter problemas durante essa contratação aí temporária. Agora, voltando aqui com o Felipe, você estava contando até agora há pouco para mim, antes da gente entrar ao vivo aqui, que essa contratação deve durar aí por 2 meses, né? Já considerando o Dia das Mães, a Páscoa também que está chegando agora. Mas explica uma coisa para a gente. As pessoas se interessam pelo salário. Querem saber como que fica o salário para essa contratação temporária. É um salário bom ou um salário que a pessoa vai olhar e não vai gostar muito? O salário geralmente ele é bem expressivo, ele acaba sendo muitas vezes muito maior do que uma vaga efetiva, porque ele tem algo temporal determinado, então acaba como fonte atrativa para as pessoas que irão trabalhar, eles oferecem algo acima do que o mercado tem costume de oferecer. E tem chance de ser efetivado se a pessoa começa numa vaga temporária, o mercado não vai ficar saturado depois da Copa? Certamente que existe sim. Depois da Copa existe a necessidade de fazer um pós-Copa, até para poder aprimorar a atratividade do turismo local e para poder trazer posteriormente esses turistas em outras ocasiões de férias, por exemplo, estrangeiros, e existe a necessidade de esses profissionais estarem trabalhando. Então, para isso, as pessoas devem aproveitar especificamente esse período temporário para apresentar o que ela tem de melhor, com garra, com força e determinação, apresentando as suas habilidades, como já foi citada, comportamentais, para poder posteriormente ser enxergada como um grande potencial para efetivação. E por falar no pós-Copa, muitas pessoas elas ficam preocupadas, né? Eu vou abrir uma padaria, vou abrir um negócio, e depois da Copa acaba o movimento, e aí, como fica a minha situação? Vamos perguntar isso pro Rodrigo, o Rodrigo do Sebrae, que está lá em Ribeirão Preto. E aí, Rodrigo, esse negócio tem vida longa ou depois da Copa vai ficar complicado mesmo? Não, todo negócio tem vida longa, você tem que pensar num negócio perene, que independente da Copa ele sobreviva por muitos anos. Isso quem decide é o consumidor, Eduardo. Então aquelas pessoas que irão empreender ou o próprio lojista que já está instalado, ele tem que pensar o seguinte: eu aproveito a Copa para aumentar meu faturamento, mas o meu negócio ele vai continuar existindo. Então quem empreender agora, pense no longo prazo sim. Não é um trabalho pontual. Se você montar um restaurante, por exemplo, tiver um bom prato, um cardápio com tradução em inglês, igual a gente falou, um atendimento personalizado, um garçom preparado, bem vestido,
um ambiente agradável, com certeza, tanto o turista quanto o consumidor local irá voltar lá depois. A Copa, ela incrementa o consumo. A gente terá o turista estrangeiro, o turista regional e o consumidor local da cidade também. Então, se aquele consumidor for nesse restaurante, como exemplo que eu estou citando, e gostar, ele voltará. Ele voltará, levará outros amigos, outros familiares. Então, a dica aqui é treinamento, preparação. Vai iniciar um negócio? Planeje e se prepare para entrar na atividade. Ofereça muito bem o seu diferencial competitivo. Porque se você não se preparar, não é a Copa do Mundo, não é outra temática que vai salvar o seu negócio. E a gente aqui do Sebrae tem orientado os lojistas e os restaurantes para trabalhar agora a temática do Dia das Mães, né, até maio, passando o Dia das Mães, decoração total visando a temática da Copa do Mundo. É isso que o Sebrae vem trabalhando e no dia 16 de abril, conforme eu falei, a gente intensificará esses treinamentos e apresentação do projeto Ribeirão na Copa aqui em Ribeirão. Mas a dica é planejamento e capacitação, Eduardo. Feito isso, o negócio com certeza durará muito tempo, é isso que o Sebrae espera dos empreendedores. Agora, tem muita gente que pensa também em ampliar o negócio, né? Vou derrubar a parede, vou abrir mais espaço aqui no meu comércio, na minha loja, para atender esse público da Copa. É momento realmente disso, Rodrigo, de ampliar a loja, fazer uma reforma que vai ter um gasto a mais? Ou a pessoa só melhorando a gestão, melhorando a qualidade do serviço, já vai conseguir ter um resultado bom durante a Copa? Isso vai de negócio para negócio, Eduardo. A minha sugestão é você agregar um serviço que tem menos custo e não ocupa tanto espaço. Igual eu falei, ofereça um sorteio, um brinde com alusivo à Copa do Mundo, aproveitando a temática da Copa do Mundo. Então, algumas camisetas de seleções, bola de futebol, um ambiente decorativo, uniformes dos vendedores com lembrete da Copa, bandeirinhas dentro da loja. Enfim, a nossa sugestão é você decorar a sua loja, decorar uma boa vitrine. Com isso, você não precisa aumentar espaço nenhum. Agora, aquele lojista que tem uma oportunidade mais clara e pensa em aumentar a sua loja, aí sim deve se estudar. Mas a minha sugestão é, primeiramente, pensar no espaço que já existe. Então, pense em decorar a vitrine bem feita, relacionada à Copa do Mundo, o ambiente interno, o uniforme dos funcionários. Eu acho que o começo que eu dou de dica é por aí, porque aí não exige muito investimento e sim muita criatividade. Esse é o caminho. Tem que ter, portanto, cautela, muito cuidado, fazer as coisas com muita calma para depois não acabar tendo prejuízo. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação hoje aqui no EPTV Comunidade e muito bom dia para você. E olha, voltando aqui com o Felipe agora, o Felipe vai esclarecer uma coisa para a gente, porque nós recebemos uma pergunta da Isis de Hortolândia. Ela diz que fala 2 línguas, né? Já consegue desenvolver bem em 2 idiomas. Ela pergunta qual a função que é mais recomendada para ela, que ela consegue ter sucesso, salário bom, desenvolver bem. O que ela poderia investir? Primeiro, parabéns para a Isis, porque pela força e dedicação. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo, principalmente nesse período, será um dos principais diferenciais competitivos. Mas todas as funções no que tange a questão de relacionamento e atendimento ao público. Isso pode ser desde uma secretária bilíngue, dentro, por exemplo, de um hotel, pode ser uma secretária dentro de um restaurante, ou até mesmo para poder recepcionar os estrangeiros dentro da Copa, nos estádios. Enfim, todas as funções no que tange a questão relacional para atendimento ao público, aquelas pessoas que ficarão na linha de frente, estará sendo bem representado por essas pessoas que falarem mais de um idioma, e principalmente o inglês, que vai acabar sendo o idioma aí mais falado. A Isis, como a gente disse, está de parabéns, a Isis de Hortolândia, né? Mas e agora quem está lá do lado oposto, que não estudou, que não fala nenhuma língua, quais são as funções que são recomendadas aí para essas pessoas que estão nessa condição? Primeiro, as pessoas devem levar em consideração que é necessário ter uma boa comunicação. Tá? A comunicação ela envolve sim o idioma, mas a pessoa tem como conseguir receber bem os turistas, os estrangeiros, de forma acolhedora, de forma receptiva, como o brasileiro sabe fazer muito bem. Segundo, essa pessoa precisa ter habilidades de negociação, como foi falado, para saber vender e apresentar bem o produto, principalmente apresentar o que o Brasil tem de melhor. Não adianta ser tímido, fechadão, isso não funciona não. Justamente, infelizmente o Brasil muitas vezes não é visto lá fora como bem quisto, então a gente precisa apresentar e aproveitar essa oportunidade para apresentar o que nós temos de melhor. E o que nós temos de melhor, além das belezas naturais, além de todo o turismo, é os próprios brasileiros. Nós temos os brasileiros, nós temos um grande diferencial e potencial mundial. E para isso a gente deve aproveitar essa oportunidade no qual nós estaremos nas lentes aí de todo o mundo, de todos os países, e aproveitar o que nós temos de melhor. Mas hoje ainda há carência de mão de obra qualificada aqui nas nossas regiões. A gente viu, como eu estava falando
no início do programa, tantos cursos de qualificação surgiram nesses últimos anos, tantas oportunidades, até mesmo de graça. Há uma certa dificuldade, ou vai ter essa dificuldade na hora de contratar os temporários, de uma mão de obra especializada, alguém que saiba ali mesmo fazer o trabalho a que vai ser proposto? Olha, Eduardo, principalmente aqui na nossa região e todas as regiões que estão sendo visualizadas aí pelo nosso programa, existe uma diversidade muito grande de cursos sendo oferecidos para poder aprimorar e, em tempo hábil, conseguir apresentar com qualidade os produtos e serviços que serão oferecidos. Mas, infelizmente, as pessoas ainda não têm uma escolha assertiva para poder direcionar o seu investimento, por exemplo, salarial, dentro de uma qualificação. Infelizmente, ainda eles querem investir esses valores, esse salário, ou o que sobra dentro do seu salário, para algo de divertimento, de final de semana, de curtição. É curto prazo, justamente, né? Não pensa a longo prazo. Justamente, eles não têm a capacidade ou eles não se colocam à disposição para calcular e planejar um médio e longo prazo e oferecer mais para frente, agregar valores à sua carreira e desenvolvimento. Porque eles devem pensar essas oportunidades temporárias não como momentâneas, mas sim como uma oportunidade efetiva de planejamento e desenvolvimento de carreira a longo prazo. Tá ok, Felipe. Quero agradecer também a sua participação aqui, muitas dúvidas esclarecidas. Obrigado de novo, muito bom dia para você. Viu? Um bom dia, foi um prazer. E olha, gente, foi um prazer estar aqui com vocês também. Eu agradeço a sua audiência nesse sábado de manhã. Tá chegando aí o Caminhos da Roça, hein? Muito bom dia e até a próxima.